Vem ligeiro, corre pra sala, a partida já foi dada e o jogo já começou. O atacante entrou na área e o juiz já apitou. Isso daqui vale replay porque é puro talento. Na voz vulgo 50, sejam todos bem-vindos no Na Real, sem impedimento. Na Real, sem impedimento. Na Real, sem impedimento. Fala galera, estamos dando início a mais um programa, né, Na Real, sem impedimento. No último tivemos a presença do ilustre Paulo César Capegiani e hoje, né, uma presença de um grande amigo meu, um cara que eu tenho de exemplo na parte de gestão, né, Luciano Elias. Além de trabalhar, né, Luciano, com a parte de gestão de clube, trabalha na parte também de gestão de carreira de atletas, né, na parte de coach. Então é um cara que tem um gabarito extremo, né? Seja bem-vindo, Luciano, né, que a gente possa trocar muita ideia para a galera que curte essa parte de gestão, que é a parte que eu trabalho. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernando. Prazer estar aqui contigo, batendo esse papo, né? Parabéns pelo podcast. Tenho certeza que a audiência está alta e a gente vai poder trocar uma ideia sobre gestão, né? Sim. Sobre gestão e especificamente sobre gestão do esporte, que é uma área que eu venho atuando já aí há aproximadamente 25 anos, passando por inúmeros cenários, dificuldades, posições, ambientes, né? Estruturas. Sim. E com certeza a gente vai poder bater um papo agradável e vai ser bem bacana conversar contigo. Sim, Luciano, né? Falando de gestão, né? Tu vem de uma área, na verdade, formado, né, em educação física, professor, doutorado, mestre, né? Tem um conhecimento gigantesco tanto na parte prática como na parte teórica, né? Então na gestão eu acho que isso faz muita diferença para um gestor, aquele que, na verdade, se fosse falar hoje, seria entender um pouco do chão da fábrica, né? Entender um pouco lá de baixo como que funciona, né? E trabalhou em grandes equipes, né, do nosso estado, como Internacional, Caxias, Veranópolis. Trabalhou também federação, né, que é o órgão que rege os clubes. Então, queria que tu contasse um pouco dessa tua experiência como gestor de clube de futebol. É importante e bacana, né, Fernando? Porque assim, a minha origem de formação é a educação física, né? E na época que eu fiz a formação era licenciatura. Então, sim, a formação. Bacharel. Exatamente. Então, a formação, né, o licenciado em educação física era para trabalhar na educação, né? Mas, diferentemente de outras licenciaturas, como, por exemplo, a história, a geografia, a matemática, né? Dentre alguns exemplos que a gente pode dar, a educação física ela acaba tendo alguns ambientes que não é só o educacional, que é a promoção do esporte, né? Sim. E aí a gente vai ter questão de clubes sociais, esportivos. Nós vamos ter as modalidades esportivas, que nós temos nos Jogos Olímpicos, né? Modalidades diferentes. Então ali não é tanto uma parte educacional, vai uma parte de treinamento. Sim. A gente tem academias, a gente tem escolas de natação, a gente tem escolas esportivas para formação de atletas ou para a parte social também. E estes ambientes, afora o ambiente de ensino, eles exigem também a gestão. Então, no momento que eu tenho uma formação ligada ao esporte, eu tenho também o entendimento daquele Sim. funcionamento, daquela mecânica, dentro de uma estrutura administrativa. Mas eu também preciso buscar outros recursos Sim. da área administrativa. Então, no momento que eu tenho um gestor hospitalar e que ele tem formação nas áreas da saúde, enfermagem, medicina, odontologia, psicologia, e ele tem o conhecimento da administração, ele vai juntar essas duas áreas para fazer a gestão hospitalar. E a mesma coisa na gestão esportiva. Então nós temos ambientes que são extremamente complexos, administrativamente falando, mas eles têm o fator esportivo que é o principal, é o carro-chefe daquela estrutura. Então nós precisamos entender como é que funciona esse mecanismo para conseguir fazer uma gestão mais adequada, né? Então a gente vai encontrar cenários aí dos mais diversos possíveis, tanto no Brasil quanto fora, enfim, né? É bastante rico, bastante interessante esse trabalho. Né? Luciano, tu teve o privilégio, né, por
por capacidade, assim, né? Trabalhar dentro da parte administrativa do Inter, né? E no programa passado a gente estava conversando, eu e o Paulo César Carpegiani, sobre gestão de grupo, né? Como é difícil a gente estar no alto nível, né, e conseguir manter a gestão de grupo, né? Ele como treinador, tu na parte de gestão, né? Então nós estávamos conversando sobre como a gente que está na parte de liderança ter um bom relacionamento para alcançar o resultado, né? Como isso faz diferença dentro de um clube. O que acontece? Nós temos clubes hoje de dimensões diferentes, né? Eu já trabalhei no Veranópolis, já trabalhei no Brasil de Farroupilha, trabalhei no Caxias e trabalhei no Internacional. No Internacional eu trabalhei como preparador físico do futsal, depois como gestor da Copa do Mundo, né? Gerente geral, Stadium Manager da Copa do Mundo de 2014, vinculado à FIFA, mas eu estava trabalhando dentro do Beira-Rio, e depois como diretor executivo de administração. Quando nós encontramos estruturas que nem a do Inter, por exemplo, nós temos um número de funcionários muito grande, nós temos uma divisão das vice-presidências maior do que nos clubes médios e menores, então nós temos lá vice-presidente de finanças, de administração, de marketing, de relacionamento social, de patrimônio, entre outros, e de futebol. Sim. Essas vice-presidências, elas, mesmo atendendo a um planejamento estratégico geral do clube, do Conselho de Administração, que tem os indicadores chaves, os KPIs, né? Nós temos um planejamento operacional e uma conduta dentro de cada uma dessas vice-presidências um tanto quanto autônomas. Sim. Então, elas convergem no planejamento estratégico, mas elas têm, digamos assim, operações autônomas, mas que são integradas para o funcionamento da máquina, que é o clube, entendendo que o principal motivo, né, o core business do clube é o futebol. E quando nós falamos de gestão, nós temos basicamente duas coisas, que é o que tu te referia. Nós temos gestão de processos e nós temos gestão de pessoas. Sim. E ainda, afora aqueles processos que estão automatizados, com a TI muito forte cada vez mais, nós dependemos de pessoas. Sim, e se eu não tiver uma boa gestão dessas pessoas, os processos eles vão acabar em algum momento tendo falhas. Então, o esporte ele é uma área que tem o fator humano. Eu não consigo considerar o esporte sem levar em conta o fator humano. Então eu preciso sim ter uma boa gestão de pessoas. Sim. E aí cada uma dessas áreas vai entendendo qual é a melhor forma de fazer a gestão do grupo de futebol, a gestão do grupo da base, a gestão do grupo de marketing, a gestão do grupo do jurídico. Então são áreas que dependem de pessoas. E o futebol, mais ainda, porque na hora do jogo, da pressão, da torcida, do estádio cheio, da necessidade do resultado, da imprensa cobrando. Então, tudo isso aflora, e se tu tem uma boa gestão de pessoas, uma gestão de grupo, a chance de tu ter sucesso vai aumentando, né? Sim. O Santos tocou num ponto que eu acho que muito importante no futebol, que é a entrada do TI, né? Na verdade, todos os processos do clube estão ficando mais, como é que eu posso dizer, automatizados, né? Tá tendo uma busca de resultado muito maior e busca de dados sobre atletas, sobre processos, né? Então, hoje, dentro de grandes clubes aí, tem diversos scouts. Então, hoje, dentro do mercado do futebol, a gente tem a gente consegue não só olhar o atleta em campo, mas também mensurar dados, gol, minutagem, percentual de gordura, tanto parte física, mas tanto também como a parte do desempenho do atleta, né? Eu tenho uma visão minha sobre isso. Né? Eu acho que é um ponto muito interessante. Vou te dar uma provocada. Tu consegue me resumir em uma palavra o que faz um setor de análise? Ou seja, um setor de análise de desempenho, análise de mercado, um setor de análise. Tu sabe me dizer o que faz um setor de análise? Em uma palavra? Analisar. Também, mas em uma palavra. Vamos lá. Deixa eu pensar. Eu trago um pouco também do conhecimento acadêmico em relação a mestrado e doutorado. Tá? Então, o que eu acho importantíssimo isso que tu está trazendo, nós termos também um olhar. O que faz o setor de análise? Ele observa um fenômeno, que é o futebol, ele observa o fenômeno, ele reúne dados sobre aquele fenômeno,
ele trata esses dados, seja estatisticamente ou não, Sim. ele expõe os resultados e ele conclui. O que é isso em uma palavra? Isso é pesquisa. Pesquisa. E aí, quando eu vou falar de pesquisa, eu preciso entender de metodologia da pesquisa. Sim. E aí eu passo a entender o quê? Pensando no que tu está me trazendo em relação aos dados estatísticos, números, ATI, algoritmos, Sim. criando e gerando resultados, né? Eu tenho basicamente 3 tipos de pesquisa. O quantitativo, o trabalho quantitativo, Sim. o qualitativo e o misto, que é o quali-quant. Nas áreas numéricas, TI, engenharia, arquitetura, eu tenho predominâncias de observação de pesquisa Sim. quantitativas, é número. Nas áreas humanas, sociais, psicológicas, eu tenho predominância do qualitativo. O futebol, por ter o fator humano, como a gente já falou na gestão, eu tenho um misto, eu tenho o quali-quant, questões qualitativas e quantitativas. O que acontece? Nós temos há tempos atrás Paulo Lumumba, Dorinho, Abílio dos Reis, tantos outros figurões que eram os olheiros, né? Eles não tinham números, eles não tinham planilhas, eles não tinham dados, mas eles tinham a observação, a qualidade da avaliação. E hoje foi substituído quase que na sua totalidade pela parte numérica, que nem sempre revela o real. Por exemplo, poxa, esse volante, ele faz 8 interceptações de passe num jogo, mas o outro faz só 2, e é o que faz 2 que está jogando. Isso é o número. Mas quando eu vou analisar na parte da qualidade, eu me dou conta que aquele volante, ele não faz as interceptações de passe, porque ele já se coloca entre as linhas de passe e não deixa nenhum adversário fazer o passe. Então, fecha isso é uma informação de qualidade, exato. E quando eu vou para a metodologia da pesquisa, é interessante porque o número é seco, ele é frio. Mas a metodologia da pesquisa, ela aceita que num trabalho qualitativo, que é subjetivo, esteja incluído, considerado o observador e a experiência que ele tem sobre aquele fenômeno. Sim. Então ele observa aquilo e ele sabe o que ele está observando em relação à qualidade. Sim. Então, na verdade, o que eu penso sobre essa questão numérica é que deve haver uma integração entre o que é de qualidade e o que é de quantidade. Sim. Então, hoje nós tínhamos somente qualidade, hoje, em predominância, quantidade. E quem faz as análises de quantidade, normalmente, não tem a experiência do jogo, e só vê o número. Sim. Então, a interpretação do fenômeno, dos dados que são retirados, ela, às vezes, fica um pouco falha. Sim. Então, eu tenho uma visão, assim, muito minha sobre isso, porque eu acho que deveria ter uma análise quantitativa e qualitativa. Sim. E hoje quem faz a análise qualitativa é o treinador e o seu auxiliar. Sim. Né? Hoje, na maioria dos grandes clubes brasileiros, tem um departamento de análise, né? Que na verdade isso serve para munir o treinador de dados. Eu acho muito importante, tanto individual, né? Os dados no processo de contratação, também como num processo de avaliação do adversário, né? Extremamente importante e em momento algum eu digo que ele deve ser desconsiderado. Pelo contrário, eu utilizo essas ferramentas. Eles têm que ser unidos, né? Nós temos que entender que este fenômeno, que tem o fator humano, ele não é só numérico, não é só objetivo, ele também tem uma subjetividade, né? E é importante ser também considerado nesse processo. Agora, como tu falas, o número ele é importante, ele me dá informações relevantes para a tomada de decisão, mas ele não é único, né? Então, preciso entender que existe uma relação importante entre essas duas categorias, né? Que é o quantitativo e o qualitativo. Sim, né? E eu sei que tu gosta bastante dos números, né? Hoje em dia até as contratações de atletas, né? Estão por mercado digital, né? Aplicativo, que tu consegue controlar ali, às vezes em tempo real, o atleta tá jogando, a minutagem dele é baixa, não vem jogando, de 22 jogou 6 jogos, então na contratação isso facilita, né, pro clube, também pro intermediário, né, que muitas vezes tá captando o atleta, né, então hoje o atleta tem que também estar voltado para esse lado do desempenho, né? Que ele sabe que ele vai ser contratado em cima daquilo que ele está realizando. Não é que como antigamente, a gente falou que era só
o lado qualitativo, né? Que olhava, é bom, vamos levar, né? Mas hoje a gente tem o histórico do atleta, né? Quantos jogos, como ele veio, quem é o intermediário, né? Se tem uma gestão de carreira. E essa análise, ela também acabou por resultado auxiliando muito também na adequação e na interpretação de aderência do perfil ao mercado. Então, por exemplo, hoje eu tenho números e estatísticas de jogadores que a partir destes números eu vou poder adequar ele ao mercado turco, ou ao mercado japonês, ou ao mercado alemão, que tem características diferentes e que esses números me ajudam, inclusive, na identificação da aderência desses perfis. Sim. E isso também não deixa de ser gestão, né? É o entendimento de uma melhor performance da empresa, que é o clube. Então, o que eu quero de melhor? Como é que eu vou obter o melhor para essa empresa que é o clube, para ter melhores resultados? E aí, obviamente, nós temos softwares hoje, que nem o iScout, que tem muitos números. O InstatScout agora foi comprado pela Hudl. Nós temos uma ferramenta que é o Transfer Room, que é um ambiente de negociação de jogadores, que vai fazer também esse match entre dados, resultados de performance e o que o mercado busca. Então, não tenho dúvida. A área da tecnologia é uma área que cresceu muito, vai crescer muito, cada vez mais. É um foguete não dá ré, a gente brinca, né? É verdade. Agora, o cara da tecnologia, é importante dizer isso, ele entende da construção do algoritmo, mas ele não entende da área que tu domina. Então, por exemplo, um médico, para ele propor um software dentro da área da saúde, ele precisa do analista de sistema. Mas o analista de sistema, ele não entende da área da saúde como o médico entende. Sim. Então é necessário unir essas duas áreas para dar provimento e tentar chegar numa ferramenta, num software da melhor qualidade para ajudar a área médica. No esporte é a mesma coisa. Sim. Sendo além, né, de tu ser professor, né, ser gestor, ser intermediário agora, né, que eu acho interessantíssimo, né, como a carreira do intermediário, né, como ele lida. Faz um trabalho assim que eu vi pouquíssimos intermediários, ou voltando um pouco atrás, que nem a nomenclatura que era usada, empresário, né, que na verdade só queria pegar o atleta e que o atleta desse dinheiro para ele. Não, tu te preocupa. Eu acho que por vir da área da educação, da formação, tem um cara também que é coach, tu se preocupa muito com a carreira do atleta, de como o atleta vai se portar, de como ele vai lidar com a pressão, com o momento difícil, né? Isso aí forma o atleta, na verdade, para um mercado de alto padrão, né? Na verdade, o que a gente tem, que é o que a gente vem falando, de novo, né, é o fator humano presente num fenômeno que é o esporte. Sim. Então, se nós temos um fator humano, nós precisamos entender e tentar interferir nesse fator humano de forma a melhorar a performance. Eu tenho a minha especialização coaching de carreira. Sim. Eu, inclusive, trabalhei desde 2016 na CBF Academy, principalmente com o professor Gabriel Popuolo, que era um psicólogo do São Paulo, que continua na CBF Academy, montando cursos e disciplinas da parte de carreira, iniciação de carreira, desenvolvimento de carreira e transição de carreira, para entender determinados fatores e variáveis que às vezes são diretas, indiretas ou intervenientes que podem interferir na carreira do atleta. Como? Nós temos isso presente no nosso dia a dia. Um atleta jovem descobre que vai ser pai. Um atleta jovem tem uma lesão que precisa de cirurgia e a recuperação é longa. Tem problemas no seio familiar. Tem uma série de questões que não sabem fazer a gestão financeira, não tem educação financeira. Então nós temos inúmeros fatores que podem interferir positivo ou negativamente. O intermediário, por regulamentos, ele é um representante comercial, mas ele faz outros serviços também conforme a visão dele, entendimento de que aquilo é necessário ou não. Então é importante saber que o atleta, ele é uma pessoa, ele é um ser humano que vai estar sendo bombardeado por inúmeros fatores que poderão ajudar ou atrapalhar no desempenho da carreira. A gente tem atletas de base que são campeões, às vezes nacionais, e jogam em estádios vazios, e quando ascendem ao profissional, por exemplo, tem uma primeira experiência com o estádio lotado. Sim.
ou uma entrevista com a imprensa, o momento de pressão é diferente. Então, o suporte, o estar ao lado, o acompanhar, monitorar como é que está sendo, essa como é que ele transição está é lidando. muito importante, né? Ter o acompanhamento, né? Então isso é importante, isso na verdade também é gestão, mas é uma gestão de carreira. Né? E aí cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem skills diferentes, cada pessoa vão ter desafios diferentes, alguns vão superar com mais facilidade, outros não. Isso a gente sabe, né? Mas nós precisamos entender qual é o momento de interferir, Sim. Quando interferir, como interferir. Eu tenho experiências, por exemplo, eu tenho bastante conhecimento da área de comportamento, mas eu não faço a interferência, eu contrato outra pessoa para fazer a interferência. Eu identifico e contrato a outra, porque eu não misturo os trabalhos. Sim. Eu tenho conhecimento de análise de desempenho, mas eu não faço trabalho de análise de desempenho, eu contrato uma outra empresa para fazer. Mas aí é uma preferência minha. Até para o atleta também entender que um é para uma coisa, o outro é para outra. Sim. E, Luciano, e também a evolução do mercado, né? Eu achei muito legal quando a CBF ela regulariza melhor a parte de intermediação de atleta. Antigamente a gente tinha milhões de empresários, né? Hoje, para te ser um intermediário, tem diversos requisitos que tu tem que buscar, tu tem que ser capacitado, tem que passar por prova para exercer. Então, na verdade, a CBF, FIFA, passaram uma régua, né? Tirar aqueles que, de repente, que não são capacitados ou que, de repente, não se atualizaram para o mercado atual, né? E isso acabou gerando essa busca dos intermediários em gerir a carreira do atleta, que antigamente o empresário só queria ganhar dinheiro em cima do atleta. Hoje não, hoje o empresário pega o atleta às vezes com 9, 10, 11 anos e vai ter um retorno financeiro com o atleta, quando o atleta estiver fazendo essa transição lá com 20, às vezes 16, às vezes 20 anos. Né? Então é a longo prazo. Né? Tem uma questão histórica recente que eu acho que é importante a gente falar. Sim. Né? O que tem acontecido de um passado recente para cá? Existe uma metodologia americana que nós conhecemos como compliance, que é transparência na tradução para o português. Na verdade, são sistemas de conformidade para reduzir o risco, dentro de uma gestão de risco, de gestões temerárias. Então, nós temos inúmeras notícias aí de problemas financeiros em estruturas pequenas, maiores, nacionais, enfim. E a FIFA, assim como o Comitê Olímpico Internacional, e eu tive relação direta, trabalhei direto com essas duas estruturas, com a Conmebol também, eles vêm cada vez mais instituindo programas de compliance dentro das suas estruturas, para que tenham processos bem desenhados, processos bem definidos, exigências que têm a ver com as conformidades, e isso vai cascateando para toda a estrutura e para todos os atores que estão dentro da estrutura. Sim. Então isso acaba trazendo uma exigência maior para quem está ligado à estrutura, e não obstante ao intermediário. Então, todos esses, hoje são 7 regulamentos da FIFA, entre código de ética, regulamento de intermediário, regulamento disciplinar, são vários regulamentos e documentos. Tem um código de ética e conduta, tem um canal de denúncia anônima. Então, tudo que a gente vê que existe num RH de uma empresa e no setor financeiro de uma empresa, hoje estão nessas estruturas. E essas estruturas, como estruturas maiores, né, a Master, que tem abaixo delas as federações, as associações membros, elas acabam também recebendo esse norte para que elas possam desenvolver o trabalho de uma forma segura. Então isso, na verdade, é fruto de uma organização estrutural que vem acontecendo ao longo do tempo, e isso cascateia num jogo da segunda divisão, onde a gente tem algumas exigências de credenciamento que não tinham antes. De horário de início de partida que não tinham antes. Então, todos essas políticas e procedimentos, claro que quanto menor o nível de exigência, menos política e procedimento. Para tu teres ideia, Fernando, na Copa do Mundo nós tínhamos em média 760 políticas e procedimentos para entregar o evento. Então, todas as áreas nós tínhamos um manual de operações e uma série de políticas e procedimentos. Porque o evento requer um grau de exigência muito alto. Agora,
O intermediário, ele faz parte dessa cadeia. O clube faz parte dessa cadeia, o atleta faz parte dessa cadeia. Existem documentos que são exigidos hoje para o atleta que não eram exigidos há anos atrás. A forma de tu fazer uma transferência internacional para um outro clube, a saída do país, hoje é por um sistema que é o TMS. Tu és um TMS Manager, tu conhece o sistema. Se não for por ali, o que é o sistema? O sistema é uma ferramenta de conformidade. Tudo que tu quiser tá os algoritmos registrados no sistema de todo o percurso, as autorizações, as documentações que foram dadas por uma situação de transparência e conformidade. E o intermediário, ele entra aí. Então ele não está fora dessa cadeia. Então ele também está sendo exigido de uma forma a estar em um sistema que tem uma complexidade maior, uma transparência maior para que não tenha problema. Sim. E hoje o sistema do TMS, o outro clube consegue ver o meu jogador aqui, né? Então é um sistema que realmente ele traz clareza, né, para negociação, para contratação, para transferência, e isso é muito legal. Né? E uma coisa importante que tem a ver com gestão e tem a ver com esta questão da intermediação, porque também é gestão, né? Está se organizando. Sim. Né? Então, tudo que não é organizado é caótico. O caos favorece aquela pessoa que quer se beneficiar do sistema de forma normalmente ilícita. Então, essa processualização, essa normatização, essa organização, ela só vem para trazer questões de organização e conformidade. Sim. E, Luciano, e qual é o maior desafio assim, que tu acha de gerir uma carreira do atleta? Né? Tu acha que é perfil pessoal do atleta que gera dificuldade nessa gestão? Tu acha que é processos assim que fogem do atleta, que é algo mais externo, como família, como ambiente? Nós estamos falando de ser humano, né? O ser humano é uma caixa preta, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E as emoções são, muitas vezes, elas não são monitoradas e é onde é o cenário de maior dificuldade de intervenção. Então, existem fatores de performance, existem fatores técnicos, fatores físicos, fatores cognitivos cada vez mais, porque a complexidade do jogo ela é cada vez maior, e fatores emocionais. Então, existem pessoas que têm maior facilidade de lidar com situações principalmente de pressão, que é onde exige o esporte, e tem pessoas que menos. E tem pessoas que mesmo tendo não foram expostas ainda a uma quantidade de cenários de pressão a ponto de se familiarizar com aquilo, né? E outras não. E é engraçado porque porque da torcida e às vezes da imprensa nós ouvimos bastante frases, né, de efeito, né? Poxa, mas está com salário em dia. Poxa, mas ganha tanto por mês e está jogando isso. Acho que é só esses os fatores, né? O fator emocional é o mais difícil, é o mais desafiador, é o que pode te levar para cima, pode te levar para baixo. Então eu acho que o fator comportamental, o fator humano é o mais difícil. Lembrando que ele vai estar junto naqueles que atingem o sucesso. Tá? Mesmo não tendo sido trabalhado diretamente, eles são trabalhados ao longo do tempo quando eles são expostos a um jogo, a uma dificuldade com o árbitro, uma dificuldade de relacionamento com a comissão técnica. Eles vão amadurecendo, eles vão seniorizando. Mas tu fica na dependência de que aquilo ocorra ao natural ao longo do tempo. E aí quando eles estão num cenário que não conseguem entregar o melhor da performance, poxa, mas o salário está em dia, poxa, mas ganha tanto. Mas isso não é garantia, porque o fator emocional pesa. O fator emocional pesa. E Luciano, eu sei que tu é um dos intermediários que gostam de ir assistir jogo, né? Gosta de acompanhar o desempenho do atleta, né? Não só por vídeo, mas tu gosta de ter aquele contato, entender, né, a parte humana. Qual é um dos maiores critérios assim que tu usa para captação, né? Que tu é nível técnico, é perfil, é caráter, é o que o mercado está buscando? A gente nunca consegue fazer uma identificação dos fatores principais num curto espaço de tempo. Sim. E é engraçado isso, porque às vezes a gente mapeia tudo, poxa, eu acho que esse jogador tem potencial técnico, físico, tático, cognitivo e emocional. Aí a gente senta, conversa, estabelece como é que nós vamos manter a relação, vai assinar um contrato de representação. Ele assina um contrato de representação, a partir do próximo jogo ele muda.
o fator contrato de representação, que não tinha até o momento, fez com que ele mudasse o comportamento. Então, assim, a gente tenta, mas é difícil. Né? Aí, claro, a gente vai monitorando aquilo que vai acontecendo, a gente vai tentando interferências para tentar ajudar e melhorar o cenário. Mas é um cenário obscuro, assim, é um cenário que a gente vai na tentativa e erro. Na verdade, é um cenário de construção, né? Vai construindo também, junto com o atleta, né? Também. E é engraçado, Fernando, que assim, por exemplo, eu fui Stadium Manager pela FIFA na Copa do Mundo e aí eu fiz o trabalho para a entrega do evento 2 anos. Fui contratado 2 anos antes. A equipe montada, ela iniciou, na verdade, 9 anos antes. Porque teve todo o escopo para atender requerimentos da candidatura e aí tu começa a ter engenheiro, arquiteto, setor público, para atender aquele que a FIFA exige para tu te candidatar. Aí tu te candidata, aí passa o processo, é para anos à frente. Aí tu faz a Copa das Confederações. Aí que é o evento teste, digamos assim. Aí tu tem a Copa do Mundo. Passado tudo isso, eu passei por inúmeras visitas dos grandes treinadores das equipes que foram para Porto Alegre. Eu tive sessões de treino do meu lado, estava Messi, estava Neymar, estava Joaquim Low, da Alemanha, todos os grandes atletas. Além da experiência que eu tive no Inter, com o D'Alessandro, o Cuesta, grandes jogadores. Depois Copa América, mesma coisa. Então eu vejo essas pessoas ao meu lado, são pessoas comuns. São pessoas comuns, são pessoas resilientes, são pessoas que estão num cenário que é difícil, porque para entrar na zona de conforto ganhando 1 milhão por mês é fácil. E oposto a isso, às vezes eu me paro do lado de um atleta de base de 16 anos, de um time que às vezes é do cenário de 3ª divisão nacional e que acham que são o Cristiano Ronaldo, sendo que essas pessoas são de uma resiliência, de um trabalho, de uma resistência, de um exemplo. Todos esses que eu citei e outros tantos, eles são os primeiros a chegar no treino, são os últimos a sair. Eles cumprimentam o porteiro, o cara que limpa o vestiário. É impressionante. Então, aí tu vê comportamento. O quanto isso faz diferença na vida desses atletas. Que para mim, por muitos anos eu passei ao lado deles e vejo como pessoas comuns, assim. Né? Olha lá o fulano. Tá, o que tem? Não vejo grandes problemas. E a gente começa, uma pessoa que nem a gente. Conhecendo eles, a gente começa a entender o porquê que aqueles caras estão no alto nível, né? Envolve caráter, trabalho, perfil. Então, os caras que conseguem se manter, né? Lida com dinheiro. Às vezes tá ganhando 1.000, de uma hora para outra passa a ganhar 15, daqui a pouco tá ganhando 100, daqui a pouco tá ganhando 500, e aquilo aconteceu em 2 anos. Não sabe o que vai fazer. Alguns, já cheguei aqui, não preciso fazer mais nada. Cai. Então, é uma situação engraçada, porque ao passo que eu transitei em níveis bem extremos, digamos assim, do esporte. Desde o Veranópolis, que eu adoro, que eu falo com as pessoas até hoje, com o Brasil de Farroupilha, com a Associação de Futsal de Veranópolis. São 2 cenários muito diferentes. Muito diferentes. Muito. Aí tu vai para os Jogos Olímpicos, onde estão os melhores atletas do mundo inteiro reunidos numa só cidade. Tu vai para a Vila Olímpica, tu almoça com os caras, tu vê os caras receber medalha no pódio. E os caras têm, assim, um tratamento, uma interação com as pessoas, com uma educação, sem arrogância, sem ironia. São pessoas, assim, que passam, na verdade, por muito trabalho. A vida do atleta é uma vida... A gente pensa em saúde e o atleta está longe da saúde, né? Ele está num limiar entre a saúde e a lesão, assim, muito tênue, né? E são pessoas que trabalham muito, ralam muito, têm um empenho, uma exigência do físico e do cognitivo e do emocional muito grande. Então, são pessoas que, de fato, passam por aprovações e desafios que colocam num patamar e a gente, por outro lado, vê outros atletas que ainda têm muito que remar, muita quilometragem e que acham que já são os Pelés, como a gente costuma falar. Né? Luciano, eu gosto do perfil que tu trabalha com os atletas referente à gestão financeira. Né? Isso é muito pouco falado em meio aos jogadores, em meio aos atletas, né? Que tu falou que a vida do jogador ela é muito rápida. De repente pode ser um mercado de trabalho que muda a vida mais rápido, né? Que é a atleta profissional de futebol.
e do nada o atleta não ganha nada, daqui a pouco tá ganhando 1.000, daqui a pouco tá ganhando 500, daqui a pouco tá 1 milhão, quando vê, perdeu tudo. Que a gente escuta diversas histórias de atletas de alto nível que ganharam muito dinheiro e hoje, né, não tem mais nada. E como a importância, né, de tu tá desde do início da carreira do atleta falando com ele, como é que tu lida, como é que tu administra a tua ajuda de custo, como é que tu administra o teu salário, tu tá guardando, como é que tá comprando coisas produtivas para ti, não tá gastando de forma, jogando ao vento, né? Na verdade, a gente divide em 3 fases a parte financeira, tá? Nós temos primeiro a educação financeira, sim, que nós não temos nas escolas hoje. Nós temos depois a gestão financeira. E nós temos uma fase do atleta que, inevitavelmente, ele vai passar, que é a transição. Sim. Que, dependendo da idade e do nível do atleta, a gente brinca, né? O atleta ele é novo para se aposentar e velho para recomeçar. Então, ele vai ter que dar rumo em alguma coisa na vida dele. Carreira curta, né? E a parte financeira interfere. Então, ele poderá ser um empreendedor, ele poderá ser um investidor, ele vai ter que pegar o dinheiro dele pouco, bastante, indiferente, mas ele vai ter... sobrou pouco agora no meu final de carreira. O que eu vou fazer? Vou fazer um investimento, então, num curso, vou fazer uma graduação, vou seguir uma outra carreira, é uma opção. Eu vou fazer, daqui a pouco, vou trabalhar empregado em determinado lugar, vou botar um dinheiro na poupança investido e vou ter mais um rendimento. Então, isso depende. Sim. Essas fases da parte financeira, de novo, eu monitoro, mas eu não trabalho diretamente. Eu tenho pessoas... Orienta. Eu tenho pessoas ou empresas que dão esse tipo de suporte e a gente entra com isso quando é necessário, né? Tem alguns atletas que têm uma boa relação com o dinheiro. Tem uma boa relação, que a gente vê que eles recebem determinado valor, sobra um pouco mais no mês. Tem outros que gastam mais do que recebem, né? Então, a gente monitora. Quando é necessário, a gente oferece um tipo de serviço, né? Conscientiza para que ele entenda, porque é importante, né? É uma profissão como qualquer outra, no sentido de percurso da vida, sim, mas que ela pode dar ganhos extremos em determinado momento. Ou o contrário. Tem atletas que vão até os 35 anos ganhando salário mínimo e que insistem naquela carreira e que quando se aposentam não têm o mesmo benefício, digamos assim, do que se estivesse sim, exercendo uma outra profissão desde cedo. Claro. Então isso tudo faz diferença, né? Hoje, esse dia eu estava lendo uma pesquisa que menos de 1%, né, dos jogadores de alto nível ganha acima de 1 milhão. Né? A grande maioria, maior porcentagem, são atletas que ganham até 5 salários mínimos. Então, se o atleta não tiver uma boa gestão financeira no período da sua carreira, com certeza, né, se ele não guardou, se ele não investiu, se ele não adquiriu uma casa, um carro, ele vai chegar ali nos seus 37, 38, 40 anos, aquele atleta que se cuida fisicamente, né, para conseguir chegar, vai ter o fim dessa carreira e não consegue fazer essa transição. Né, Na verdade, a aposentadoria ela deveria ser vista em qualquer área como uma transição de carreira. Sim. Eu tenho inúmeros amigos aí que se aposentaram aos 60, 65 anos e depois se sentiam improdutivos. Sim. Isso incomoda uma pessoa que durante muito tempo produziu, sim, e de repente é ceifado aquela produção que ela rotineiramente fazia há anos e a pessoa fica perdida. Alguns começam a ficar alcoólatra, alguns entram em depressão, alguns engordam, Então é um momento de transição. Então eu preciso continuar fazendo algo de produtivo, eu preciso continuar me sentindo producente. Né? Algumas profissões, a maioria ocorre lá dos 60 aos 70, 60, 65 anos, e o atleta não passa dos 35 em média. Alguns vão a 40, sim, mas a média é 35, sim, 36. Né? E aí eles têm uma oportunidade diferente dos outros que se aposentam mais tardiamente de recomeçar a sua vida. Agora, se tu começa a par e passo antes, a pensar o que tu vai fazer, as possibilidades que tu pode fazer, eu tenho atletas hoje que eu já projeto como parceiros de negócio no futuro. Sim. Porque eu sei que em algum momento a gente vai poder construir alguma coisa junto. Talvez ele nem saiba disso, mas eu já estou pensando lá na frente. Já viu que tem um perfil que é um cara,
Então é importante saber que no momento da interrupção daquela atividade, ele vai precisar iniciar outra. Sim. E às vezes é um recomeço, fazer uma continuidade de algo que já foi construído. E muitos atletas, eles não têm essa ciência, né? Eu me lembro que quando eu jogava na Sub-17 do Juventude, aí mudei para Sub-20, me formei, né, 18 anos, iniciei a faculdade, imagina, desde a época do Juventude, me formei em administração, iniciei teologia, depois iniciei educação física, né, por uma questão mais de conhecimento, de curiosidade, de querer evoluir, melhorar, né, eu fui entender isso na reta final, joguei profissionalmente até os 23 anos, eu ficava pensando, pô, se eu pudesse ter esse entendimento um pouquinho antes, de repente eu já podia estar fazendo um curso, fazendo inglês, lendo, porque tu acho que faz uns meses atrás, né, Luciano, tu voltou da Espanha, teve a oportunidade de levar 2 atletas pro Atlético de Madrid, né? Então hoje, se tu pega um atleta que está despreparado pro mercado europeu, quase certo que ele vai chegar lá, ele vai bater e vai voltar, porque ele vai ter uma dificuldade de relação, de fala, de linguagem, de adaptação, que a gente fala, né? Perfeito. Agora mesmo a gente acabou de levar um atleta para Portugal, tá? O que a gente fez? A gente mapeou quem é esse atleta. Sim. Já era um atleta que estava conosco há quase um ano, mas quem é esse atleta? Qual é a base familiar dele? Ele mora com os pais, ele mora sozinho, ele tem autonomia, ele mexe nas coisas dele já com autonomia e independência, ele depende de pai e mãe, quem é que cozinha, quem é que lava as roupas. Então tudo isso a gente monitora. Ele sabe falar alguma coisa em outra língua? Não sabe falar nada de espanhol, inglês, não sabe falar nada. Bom, então qual é o cenário que a gente tem? Portugal, porque a língua é a mesma. Sim. Uma divisão talvez um pouco menor para ele se adaptar com o contexto cultural do futebol daquele lugar, para depois ele ir se familiarizando e poder seguir. Esses meninos que foram para o Atlético de Madrid, eles já sabiam falar espanhol e inglês, de 16 anos os dois. Já fizeram escola lá, optaram por fazer em inglês. Então, eu já posso procurar, eu amplio um pouco mais os cenários atleta, que eles podem entrar, entendeu? Fica um pouco mais transversal. Eu vou botar um menino na Arábia, pô, a cultura é diferente, se é jovem é mais difícil de adaptar, se sente um pouco mais a pressão, já é mais difícil de aguentar, na Turquia é parecido, então a gente tem que monitorar isso. Agora, claro, é um momento de emancipação rápida, grande, e que eles amadurecem muito. A gente tem experiências com atletas aí que vão a primeira vez para fora do país. Tu fala com um atleta, depois de 2 meses, eles já estão falando contigo de outra forma. Com outra desenvoltura, com outra autonomia, com outra independência, com outros pensamentos. Enfim, né? É bem interessante essas transições aí, porque pode dar errado, né? Sim. Às vezes a gente coloca um atleta, por exemplo, como esse. Se eu vou colocar na Dinamarca, dificilmente ele vai se adaptar, ele vai bater e vai voltar. Por causa da língua, por causa da cultura, por causa do frio. Então tem uma série de fatores que a gente avalia e tenta errar menos, né? Sim. Não é que não vai errar, a gente tenta errar menos. Né? Sim. Luciano, nós por ser brasileiro, né, a gente tem uma cultura no Brasil de que, na verdade, os grandes atletas, né, brasileiros saem da periferia. Né, e como é difícil fazer essa gestão para eles entenderem, né, que eles precisam, que não é só jogar bola. Eu sei que a gente lida com diversos atletas dentro do clube ali no Real e a gente tem essa dificuldade de falar para ele, a gente orienta, mas muitas vezes eles dizem, não, eu tô aqui para jogar bola, eu não quero estudar, né? Eu passei por isso dentro de alojamento e eu via, né, muitos atletas craque, né, com grande potencial para ser um grande atleta de alto rendimento, de jogar em grandes clubes. E no meio do caminho ele acaba se atrapalhando por, de repente, não tem um conhecimento, não sabe se portar num determinado lugar. Daqui a pouco ele consegue um intermediário, ele não consegue lidar com essa questão de ser gerido a sua carreira, que ele acha que muitos atletas têm a visão do intermediário, agora ele tem que me dar tudo. Né? Assinei com ele tem... Não, eu sou totalmente contra, porque na verdade ele está... caminhando junto contigo na tua carreira para fazer tu alcançar o teu objetivo, né? Não é fazer um jogo bom, eu quero um tênis, eu quero uma chuteira. Isso aí
o intermediário, né? Tu sabe o tempo que tu precisa dar um material ou algo financeiro pro teu jogador, né? E devido a isso que eles chamam, tu vai lá pra fora, tem essa cultura do Brasil, esse pensamento dos atletas brasileiros, né? De como é difícil aquele atleta que vem da periferia, que vem de situação financeira difícil, entender e amadurecer nesse processo, né? Falando de Brasil, né? Sim. O que a gente nota, né? Vamos pegar aí como um paralelo o Uruguai. O Uruguai é um país quase do tamanho do Rio Grande do Sul. Sim. É um país pequeno, tá? Que tem menos dificuldades, menos mazelas, digamos assim, Sim. comunidades, né? E que tem uma estrutura educacional muito bem desenhada. Eu acompanho isso bastante. A estrutura, inclusive, formativa, organizacional da Associação Uruguaia de Futebol, até os baby football, o baby football, que eles chamam, que é a partir dos 5 anos, com competições. E eles acabam fomentando o mercado com muitos jogadores. Muitos jogadores. O Brasil é um território continental gigantesco, que nós vamos ter discrepâncias aí econômicas muito grandes, culturas diferentes, desde a alemã, da japonesa, Sim. do português, do indiano, do africano, é uma miscigenação muito grande. E na periferia, nas comunidades, nós temos situações onde as pessoas que lá estão têm que ter criatividade, têm que resolver os seus problemas muitas vezes sozinhos, passam dificuldades, passam fome, passam trabalho, não tem estudo, não tem uma casa boa, Sim. adequada para morar, digna. Então eles passam por algumas dificuldades que quando eles entram no futebol, eles resolvem de forma muito fácil. Além da parte técnica do jogo de rua, do jogo da bola de meia, daquelas questões que o brasileiro tem, que é o futebol é a modalidade do Brasil. Sim. Mas quando entra numa questão de patamares maiores, de ter que ter o conhecimento, o entendimento da gestão da sua vida pessoal, da sua carreira, aquilo destoa da realidade onde ele está. Então, muitas vezes, quando a gente tira um jogador, por exemplo, que joga no interior do Maranhão, e que lá tem uma realidade no nordeste do país com algumas dificuldades, e coloca esse jogador em Portugal, ou seja, tira de um contexto e coloca em outro contexto, a tendência é que esse entorno social ajude ele a melhorar. Então, é muito difícil o brasileiro que não entende que determinadas coisas precisam ser seguidas, melhoradas, orientações que tu fala, ele não entende no Brasil. Quando ele sai do contexto, Sim. a tendência é dele melhorar um pouco. Mas é difícil, é difícil. E ainda lembrando, né? O melhor material humano que nós temos no futebol brasileiro, na sua maioria, está na periferia e está nas comunidades. Sim, a gente vê diversos relatos, né, de problemas com atletas de alto nível, não sei se é por falta de orientação ou por caráter do jogador, né, problemas de agressão, de muitas vezes familiar, né, atletas que vão para a Europa, ganham dinheiro e acham que está tudo, são o rei do mundo, né, acaba se perdendo nisso, daqui a pouco acaba sendo punido, preso, né, por uma falta, de repente, de orientação ou um intermediário próximo que consiga ter essa relação, porque eu acho que tem que ter uma relação de amizade, né, não é só profissional, porque às vezes um profissional tu vai fazer um negócio com o jogador, vai ganhar, o jogador vai ganhar, mas chega um determinado período que vai precisar da parte relacional, né? É que o intermediário, ele não é fator único no processo. E ele não pode ter essa pretensão. Ele é um assessor. Mas esse indivíduo, que é o atleta, ele também está sendo bombardeado pelo entorno, que são amigos, são familiares, são outras pessoas que influenciam na sua vida desde o nascimento. Sim. E que têm um determinado respeito e peso na formação e na vida dele. Então, a gente tem que ter essa clareza, não pode ter a pretensão de achar que o intermediário vai ser o responsável por tudo e entender esse contexto. Muitas vezes é necessário a mãe permanecer junto, muitas vezes é necessário a mãe ser afastada do processo. Então, claro que tudo isso é muito delicado, tudo isso tem que ter um tato, às vezes se consegue, às vezes não se consegue, e tem que entender qual é a vida saudável desse indivíduo, né? Ele tem que ter uma vida saudável, ele tem que abdicar de determinadas coisas, desde que aquilo não interfira
de forma negativa na sua vida. Então, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Agora, a dificuldade ela existe sempre, e é engraçado porque às vezes tu tem uma relação com um atleta que inicia aos 18 anos, vai até aos 28, tá tudo bem, seleção brasileira, de repente vai por água abaixo, entra em depressão, de repente não tá mais jogando, vai pro banco, começa a ficar insatisfeito, briga internamente, enfim, né? E a gente tem experiências também, como tu falava, às vezes, tem meninos de 9, 10 anos que os pais, preciso de um empresário, preciso de um... Sim. E eu costumo, olha, antes dos 14 eu não acompanho, não interfiro, até porque nem se pode, né? Sim. Não, mas eu preciso, olha, eu acho que precisa muito mais de um pai e de uma mãe do que do intermediário. Ele tem que brincar, ele tem que se divertir, ele não é um atleta profissional, ele não tem que ter as responsabilidades que um atleta profissional tem. Ele tem um curso de vida que ele precisa de outras coisas, né? Isso vai fazer parte da formação dele. Se ele não fizer a brincadeira, o convívio com a família, com os amigos dentro da sua cidade. Tem pais que saem da Bahia para vir para o Rio Grande do Sul porque quer que o filho com 10 anos jogue num clube daqui. Então muda toda uma estrutura para poder, na esperança, e normalmente é na esperança, de uma situação financeira melhor através do filho. E acabam colocando uma responsabilidade grande em cima de uma criança que não tem estrutura nenhuma ainda e nem entende o que é isso, né? Sim. Então é isso aí, né, Luciano? Estamos indo para a reta final do nosso programa, né? É uma honra te receber aqui. A gente fica muito feliz que, além de estar te entrevistando, é um amigo, né? Que a gente está sempre trocando ideia. E foi muito legal o nosso bate-papo, né? O pessoal que está nos assistindo, né? O primeiro programa foi Paulo César Capegiani, agora o segundo, Luciano Elias. Então a gente está trazendo só as lendas, né? Primeiro a gente falou um pouco de atleta, treinador, agora a gente entrou um pouquinho mais na parte de gestão, né? E no próximo programa a gente vai ter uma atração também, logo já vamos anunciar, né? Na Real Sem Impedimento. E é isso aí, Luciano, muito obrigado pela tua presença e a mesa está disposta quando quiser trocar uma ideia, bater um papo, né? Eu que agradeço, fiquei feliz. Legal bater esse papo contigo, a gente já falou sobre inúmeras coisas, né? Sim. Não tínhamos falado ainda sobre algumas questões que a gente falou agora. Estou disponível para outros assuntos também. Quero avisar a moçada também que essa bola eu estou levando. Ele achou que iria ficar com a bola, mas essa bola eu vou levar agora. Vou pegar o autógrafo do presidente do clube. E essa bola eu estou levando. Obrigado, um abraço, sucesso no podcast, tá? Vem ligeiro, corre pra sala, a partida já foi dada e o jogo já começou. O atacante entrou na área e o juiz já apitou. Isso daqui vale replay porque é puro talento. Na voz vulgo 50, sejam todos bem-vindos no Na Real Sem Impedimento. Na Real Sem Impedimento. Na Real Sem Impedimento.